pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Antônio e vamos agora para a aula de propriedades dos materiais. Você sabe o que é propriedade? Propriedade é uma característica intrínseca que os materiais possuem e que é relacionado ao comportamento desse material perante a uma força, ou a uma ação, a uma temperatura, enfim. A propriedade de um material, nós podemos dizer que é a personalidade desse material. É uma característica que ele possui em sua forma ou em sua composição, tá? Vamos tentar então definir o que é propriedade de um material. Propriedade de um material nada mais é do que a resposta que esse material possui quando você estimula ele de alguma maneira. Esse estímulo pode ser, por exemplo, uma diferença de temperatura, diferença de tensão ou diferença de potencial, uma força atuante ou até uma luz incidente. Todos esses estímulos fazem com que a gente consiga enxergar então uma propriedade de um material, tá? Bom, nós podemos classificar as propriedades dos materiais em diversos grupos. Os grupos das propriedades mecânicas, as propriedades elétricas, as óticas, as tecnológicas, as físicas, enfim. A partir de agora a gente vai falar de algumas propriedades, começando pelas propriedades mecânicas, e em seguida a gente vai dar alguns exemplos para que você entenda melhor. Então vamos lá. Vamos começar falando das propriedades mecânicas, que essas propriedades estão relacionadas com o comportamento do material perante a uma ação de uma força qualquer. Então, deixei aqui duas figuras para a gente ilustrar bem. Nesse caso aqui, nós temos um comportamento de flexão de um material e aqui nós também temos um comportamento de torção de um material. As propriedades mecânicas, como eu já falei, elas aparecem, né, elas são visíveis quando você aplica uma força no material. Então nós podemos dividir essas propriedades mecânicas em resistência à tração, que é quando você traciona um material e ele vai oferecer uma certa resistência. Então a partir de agora a gente já pode falar, por exemplo, que as borrachas resistem menos à tração do que os materiais metálicos, que têm uma resistência à tração bem maior, que é o caso do aço. Nós podemos também falar da resistência à flexão, que é o caso de uma viga entre dois apoios, que ela sofre um emborcamento em sua seção transversal. E também podemos falar da resistência à tração, que também pode acontecer em eixos de máquinas, polias, enfim. Então a resistência à torção, ou à flexão, ou à tração, tudo são propriedades mecânicas dos materiais. Existe também a resistência ao cisalhamento, que é a resistência ao corte que o material pode sofrer quando está submetido a um processo de corte ou usinagem. Então a gente chama essa capacidade que o material tem de oferecer essa resistência de resistência ao cisalhamento. É o nome técnico do corte. E finalmente a resistência à flambagem, que é quando você tem uma carga aplicada no topo de uma coluna e essa coluna vai sofrer uma deformação na sua seção transversal parecida com uma corda de violão. Então nós chamamos isso de resistência à flambagem. Vamos falar de algumas propriedades principais aí, propriedades mecânicas principais. A elasticidade, por exemplo, é um comportamento mecânico, ou seja, é uma propriedade mecânica muito comum. Ela acontece quando você traciona um material, libera essa força e esse material retorna à dimensão original. A elasticidade, ela é muito útil nos cálculos de flexão de vigas, onde esses materiais, esses elementos, eles tendem a retornar à dimensão original quando eles são aplicados de uma força, ok? Plasticidade, podemos falar que a plasticidade
é uma propriedade, é um comportamento após a elasticidade. Vocês já devem ter observado que quando você estica alguma coisa, ela vai apresentar um limite elástico até um determinado ponto. Se você exagerar, extrapolar essa força, então esse material vai se deformar para sempre e aí ele vai se tornar plástico, ou seja, ele vai ter a propriedade mecânica plasticidade porque ele não tem como retornar à dimensão original. É muito comum a gente estudar esse comportamento elástico e plástico utilizando o diagrama tensão-deformação que vocês estão vendo aí agora na tela dessa videoaula. Então a gente observa que existe um ponto aonde o comportamento elástico termina e este ponto a gente chama de limite elástico ou limite de escoamento, tá? E a gente observa também que durante o comportamento elástico, pessoal, não expliquei, mas essa reta horizontal aqui é a deformação que o material está experimentando quando você aplica uma força, tá vendo, ó? Então, quando você aplica uma força F, esse material ele vai começar a deformar proporcionalmente à medida que acontece essa deformação. Então, é por isso que dentro do comportamento elástico, a gente observa essa reta inclinada aqui, que está acusando que o material tem uma deformação proporcional. Ou seja, a força aumenta, a deformação também vai aumentar na mesma proporção. Então a gente chama isso de comportamento elástico. Após o limite elástico, o que vai acontecer com esse material? Ele vai sofrer uma pequena oscilação em sua deformação. Isso é um indício de que o material está resistindo cada vez mais à progressão da força. E aí nós vamos observar esse comportamento aqui, que é um comportamento parabólico, tá? Então esse comportamento parabólico, ele é indício de uma deformação permanente. Deformação para sempre. O material vai estar deformado, você não vai conseguir recuperar ele, a deformação original. E lá no final, finalmente esse material vai entrar em colapso, ele vai se romper, né? Ele vai entrar na fratura. Então, pessoal, esse diagrama ele é muito útil para a gente observar o que acontece com o material, principalmente o aço, né? Esse é um diagrama típico do aço na elasticidade e na plasticidade, tá? Bom, vamos agora falar de outras propriedades e depois a gente passa para a videoaula número 2. A fragilidade ela é observável quando você tem um material com baixo índice de deformação, que é o caso do vidro. O vidro, se você tentar fazer um ensaio de tração, ou seja, tracionar ele, ele vai se romper bruscamente, ou seja, ele não vai te avisar quando vai se romper. Então isso é um indício de um material frágil. Então podemos ter os vidros, as cerâmicas, as porcelanas, enfim, vários materiais aí que têm esse comportamento de baixíssima deformação. Baixíssima ou imperceptível deformação. Já um material maleável é um material que você pode, né, deformar ele de várias maneiras, pode, né, enfim. Os materiais maleáveis são materiais que, após determinada deformação que você aplica nele ou golpes, esse material não se rompe, né? Então ele assume diferentes formas à medida que acontece a deformação, mas ele não quebra no final. E o material dúctil, eu até coloquei aqui, é exatamente um material que absorve energia de elasticidade e plasticidade e no final ele acaba se rompendo. É o caso clássico do aço que a gente falou aqui no diagrama de deformação. Então ele chega no final, né? Ele chega aqui no final e ele acaba se quebrando. Então, a gente chama de toda essa, né, essa deformação aqui, né, essa região aqui, de material dúctil ou ductilidade, tá? Existe uma maneira da gente medir essa ductilidade, só falando um pouquinho mais na deformação, porque a ductilidade ela está ligada intimamente com o aço, tá, pessoal? Então você pode medir a ductilidade com essas duas formulazinhas aqui.
Você pode medir a ductilidade calculando um percentual de deformação, com base no comprimento e com base também na área. Vocês vão concordar comigo se eu pegar uma barra de aço e puxar ela no ensaio de tração, tracionar ela, ela vai aumentar de tamanho. E se eu liberar ela até um certo ponto, ela volta à dimensão original, tá? Isso significa que se eu medir o comprimento antes e o comprimento depois, eu consigo então uma medida dessa ductilidade que esse material sofreu. Então você vai conseguir através dessa fórmula aqui, ó, calculando a variação de comprimento antes e depois e dividindo pelo comprimento inicial. Então isso é uma medida de ductilidade com base no comprimento. E você pode também calcular essa ductilidade calculando a redução percentual da área. Você vai concordar comigo, por exemplo, que a seção transversal do material pode diminuir quando você estica. Então, você vai calcular a área com base na área final e inicial e dividir pela área inicial. Por que a área? Porque a área está relacionada com o diâmetro ou a seção transversal do material quando ele diminui. Então, através disso, você pode então calcular então a ductilidade do material. A dureza também é um assunto que a gente estuda bastante em ensaios mecânicos, mas ela é a capacidade do material absorver risco, né, ou penetração quando é submetido a uma ferramenta, tá? Então, a dureza dos materiais é a capacidade de resistir à deformação localizada, a riscos, né, ou a penetração de qualquer que seja essa ferramenta. Nós temos basicamente alguns tipos de dureza que eles diferenciam pelo tipo de penetrador que você está utilizando. Existe uma máquina que pode medir esse tipo de dureza, então se você utilizar um tipo diferente de penetrador, você vai ter um tipo de dureza, tá? A fluência, ela é uma propriedade mecânica que está relacionada também ao ensaio de tração, quando você traciona o material, mas com uma diferença. Na fluência, você vai medir o grau de deformação do material quando você aquece ele. Então, quando você aquece esse material, vai ter uma deformação progressiva desse material e você pode medir o quão esse material pode se deformar sob o efeito da temperatura. Então, a gente chama isso de fluência, que pode acontecer, por exemplo, num cabo de aço que está uma determinada temperatura ambiente, tá? E a resiliência é uma propriedade mecânica que está relacionada com a capacidade elástica do material. Vocês já devem ter percebido, quanto mais você estica e puxa um material, né? Vamos falar, por exemplo, dos plásticos ou das borrachas, esse material começa a ter um decaimento na sua propriedade mecânica, na sua qualidade, né? Então, essa capacidade do material esticar e voltar a todo momento a gente chama de resiliência, tá? A tenacidade é uma outra propriedade mecânica que está relacionada com, primeiro, a capacidade do material absorver choque mecânico, tá? Então essa é uma das definições de tenacidade. A outra é a energia que o material absorve quando você deforma ele tanto na região elástica quanto plástica. Então a gente chama isso de tenacidade. O material é tenaz, ok? Beleza, pessoal, vamos deixar então as próximas propriedades mecânicas para a videoaula número 2. Espero vocês lá, tá?